Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Aqui não tem enganação, aqui ninguém mente para a população. Agora, quem mente para a população é o jornalista do estado de São Paulo, José Roberto Guzzo. Esse mente e quer ganhar e quer tapear a população com mentiras. Olhe bem, o YouTube, o Felipe Neto, em sua rede social, para rebater uma coluna do jornalista do estado de São Paulo, José Roberto Guzzo, que recentemente escreveu no jornal que o governo Lula não fez absolutamente nada ao país nos últimos 2 anos. Essas informações são do site Carta Capital. Agora tem um porém. Esse jornalista, ou ele é cego ou ele é burro. Será que ele não está vendo? É só entrar no Google, fazer uma pesquisa. Ele faz algumas perguntas. Entra no Google e vê só de casas que o presidente Lula deu no programa Minha Casa Minha Vida, veja a quantidade. Mas vamos na matéria que o Felipe Neto rebateu. Olha bem, olha o que ele diz. É possível que um presidente não tenha feito nada útil em 2 anos ao país? É o caso do Lula, fecha aspas. Disse o colunista, o José Roberto Guzzo, conhecido como mentiroso que quer enganar a população. Porque eu não sei, talvez ele engane a ele mesmo. Olha bem, o Felipe Neto rebateu essa matéria do José Roberto Guzzo, do estado de São Paulo. Olha bem o que diz o Felipe Neto. Olha, Guzzo, sabemos que você atende aos interesses de seu dono. Sim, você tem dono. Mas lá vai. Salto de 12 para 8, da maior economia do mundo. Insegurança alimentar severa, caiu 85%. Aumento real do salário mínimo após 4 anos. 4 anos de congelamento. O menor índice de desempregos nos últimos 10 anos. A maior massa salarial nos últimos 10 anos. Redução de 40% da extrema pobreza. Aumento da isenção do imposto de renda. Política externa e respeito internacional voltaram. Quer dizer, isso foi o Felipe Neto. E esse idiota, porque só pode ser idiota, um jornalista, para escrever uma bobagem dessa. Esse tal de José Roberto Guzzo, que realmente, como diz o Felipe Neto, ele tem dono e trabalha para o dono dele.
defende o dono dele. Sabe aqueles cachorros raivosos que ninguém chega perto do dono? Isso é esse tal de José Roberto Guzzo. Porque ele é um bolsonarista de extrema direita para falar tanta bobagem em um jornal. Apesar que o jornal é nanico hoje em dia. Mas mesmo assim, esse tal de José Roberto Guzzo, que falou no Estadinho, antigamente era Estadão, hoje é Estadinho, falou no jornal nanico que o presidente Lula não tinha feito absolutamente nada. Aí, antes de fazer a matéria, eu fiz uma pergunta para o Google. Aí o Google respondeu, porque hoje em dia, quando você tiver dúvida de alguma coisa, inclusive nas mentiras que esse tal de José Roberto Guzzo fala, porque ele é um mentiroso. Ou ele não vê, não ouve e não vê absolutamente nada. Ele está seguindo aquele princípio da estupidez de um bolsonarista. Sabe qual é a estupidez de um bolsonarista? Ou do José Roberto Guzzo? Sabe qual é a estupidez dele? A estupidez do jornalista José Roberto Guzzo, que tem uma coluna no jornal Estadinho de São Paulo. Olha bem, a estupidez dele é saber da verdade, ver a verdade, mas mesmo assim falar as mentiras e acreditar nas mentiras que ele mesmo diz. Isso é a estupidez do José Roberto Guzzo, que tem uma coluna no jornal Estado de São Paulo e usa o jornal para tentar enganar as pessoas, inclusive falando mal do presidente Lula, dizendo que o presidente Lula não fez absolutamente nada. Olha bem, em poucas palavras, o Felipe Neto já desmascarou ele, em poucas palavras. E não precisou falar muito. O Felipe Neto só fez algumas colocações e acabou com a mentira desse José Roberto Guzzo, que é colunista do Estadinho de São Paulo. Agora, eu não sei como uma pessoa dessa não tem vergonha na cara de falar uma estupidez dessa. Falar que o presidente Lula não fez absolutamente nada nesses 2 anos, nem é 2 anos, mas 2 anos, quase 2 anos de governo, isso é uma grande estupidez. E esse José Roberto Guzzo, ele está nessa de estupidez, porque a estupidez dele, eu vou até responder, é saber da verdade, porque ele sabe da verdade. Ele vê a verdade porque ele não é cego, ele vê a verdade, mas mesmo assim, ele acredita nas mentiras que ele fala, porque ele quer enganar a população.
E os bolsonaristas agem dessa forma. Os bolsonaristas agem dessa forma. E ele é um bolsonarista de carteirinha, que tem lá o dono dele e ele faz aquilo que o dono quer. O dono fala, faz xixi, ele vai lá e faz xixi. Aí o dono fala assim, escreve uma grande mentira. Aí ele escreve sobre o Lula. É assim. Ele faz aquilo que o dono dele pede. E o dono dele pediu e ele fez. Mas a estupidez dele é saber a verdade. Ver a verdade e acreditar na mentira, inclusive na mentira que o patrão fala para ele. Esse tal de José Roberto Guzzo, lá do Estadinho, é um grande mentiroso. Isso tem que ficar escrachado. Tem que escrachar esse José Roberto Guzzo. Tem que escrachar, fazer isso que o Felipe Neto fez. Mostrou para ele que em menos de um ano, inclusive, o que o presidente Lula fez. Porque ele fica pregando mentira no jornal. E é justamente dessa forma que a população, aqueles menos informados, acredita. Só que agora, como nós temos a internet, nós não vamos deixar esses mentirosos enganar a população. Nós não vamos deixar. E o Felipe Neto é um desses que, quando vê uma mentira colocada por um jornalista, que nem esse José Roberto Guzzo, aí ele dá a resposta. E é isso mesmo que tem que fazer. Tem que desmascarar esses mentirosos que tentam enganar a população. Porque a população, aquela que é mal informada, que inclusive não tem como ser bem informada, porque acorda às 4h30, 5 horas da manhã, pega trem, ônibus, metrô lotado, leva 2 horas para chegar no emprego, aí quando sai, leva mais 2 horas para chegar na casa dele, que ele está morrendo de cansado, ele nem vê jornal, nem vê notícias nenhuma e fica mal informado. E esses oportunistas, como esse José Roberto Guzzo, aproveita do jornalzinho que trabalha para falar mentiras, para tentar enganar a população. Só que agora nós temos a internet e tem pessoas que têm dignidade, honestidade para desmascarar esses mentirosos, como fez o Felipe Neto. Felipe Neto está de parabéns. Está de parabéns e mostrou para esse jornalista bolsonarista que ele é um grande mentiroso. Ele é um grande mentiroso. Agora, não tem cabimento um cara ser tão escroto, porque isso é ser escroto. Esse jornalista do estado de São Paulo,
o Estadinho, o José Roberto Guzzo, que é mentiroso. É mentiroso esse jornalista. Ele vem com papagaiada para tentar enganar a população. Aí o Felipe Neto deu a resposta para ele. Que ele, inclusive, está mentindo. O Felipe Neto nem disse que ele está mentindo, só mostrou uma parte daquilo que o presidente Lula fez. Porque o idiota do jornalista mentiroso, esse tal de Guzzo, José Roberto Guzzo, ainda ele coloca na coluna dele que ninguém consegue dizer uma única coisa que o Lula tem feito nesses 2 anos. Aí o Felipe Neto deu a resposta para ele e colocou várias coisas. Colocou a massa salarial, que é a maior nos últimos 10 anos, a redução de mais de 40% da extrema pobreza que o presidente Lula tirou, o aumento da isenção do imposto de renda que o Lula tirou. E tem outra, a política externa e o respeito internacional que o Brasil voltou a ter. E tem outra, a economia do Brasil deu um pulo, saiu lá de trás, quando estava o Bolsonaro era 13, 14. Aí saltou de 12 para 8. É a 8ª maior economia do mundo. E esse idiota desse jornalista, porque só pode ser idiota, um cara para colocar tanta mentira num jornal. Agora, olha bem, se na internet não pode falar mentira, por que nenhum jornal pode? O jornal também desinforma a população. E o objetivo desse jornaleco e desse jornalista sem vergonha, mentiroso, esse tal de José Roberto Guzzo, que usa o jornal para enganar as pessoas. É um jornalista sem vergonha. Agora, por que o jornalista no jornal pode falar mentira? E aí o Supremo Tribunal Federal diz que na internet, nas redes sociais, não pode falar mentiras. Lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, eles falam mentira todos os dias. E esse tal de José Roberto Guzzo, que também é mentiroso, porque o que ele fala na coluna dele é mentira. Ele é um mentiroso. E tá aí o Felipe Neto com a sua maior classe, porque o Felipe Neto tem assim
uma determinada classe e, com poucas palavras, desmentiu esse tal de José Roberto Guzzo, do Estadinho, do jornal Estadinho de São Paulo. Agora, qual é o motivo dele mentir para a população? Ou é como diz o Felipe Neto, é o dono dele que mandou? Será que é o dono dele que mandou ele escrever essas mentiras na coluna dele? Porque esses bolsonaristas todos são todos mau caráter. E tem outra, foram justamente esses mau caráter desses bolsonaristas que organizaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro. E fizeram aquele ato de terror, destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, sabe qual era o motivo de toda aquela destruição que esses bolsonaristas todos fizeram? Era dar o golpe de Estado na nossa democracia. É isso que eles queriam, dar o golpe de Estado. Agora, sabe o que estava por trás desse golpe de Estado? Era a implantação da ditadura militar, porque o Bolsonaro tem como sonho ser ditador no Brasil. Por isso que, inclusive, em uma entrevista dele, ele falou que ia fechar o Congresso Nacional e também acabar com o Supremo Tribunal Federal. Só ele queria mandar. Ele queria ser o ditador. Só que eles deram com o burro na água. Eles deram com o burro na água. Porque nem os generais, quer dizer, alguns generais, inclusive, não caíram na mentira do Bolsonaro para dar o golpe de Estado. Inclusive porque ele fugiu do país. Ele fugiu do país, agora, o objetivo dele de fugir do país também era levar as duas malas, conforme falou o tenente-coronel Mauro Cid, na Polícia Federal. Quer dizer, ele, na fuga dele, ele já contrabandeou joias para os Estados Unidos, para vender nos Estados Unidos. E era justamente isso que ele queria. Porque ele, inclusive, com essa ideia dele de querer ser ditador no Brasil, é justamente para roubar o país. Porque esses bolsonaristas, eles têm a ganância no olho. Eles querem tudo para eles e querem ver a população na miséria. Mas uma coisa eu vou falar. Essa ditadura que ele está querendo, nós que já passamos por ditadura, não queremos. Sabe por quê? Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Nós conseguimos sair vivo da ditadura militar. Não totalmente, porque temos sequelas, mas conseguimos sair vivo, porque muitos nem vivos ficaram. Porque o objetivo da ditadura
é torturar e matar. E foi isso que eles fizeram. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa, fascista e mentirosa, igual esse tal de José Roberto Guzzo, lá do Estadinho, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.